seja muito bem-vinda, né? Eu fico Obrigada. muito feliz, assim, pelo convite, né? Que você aceitou de pronto, né? Foi uma das veterinárias que aceitou mais rápido o convite. Não, eu vou participar, né? E eu fiquei super feliz, porque ela vem com um assunto muito diferente, né? A gente hoje tem a prática integrativa da medicina veterinária também, né? Então, eu acho que isso que é o legal, né? As coisas estão vindo dos humanos para os pets e vice-versa, né? Então, Gioconda, vamos começar com a aromaterapia. Como é que começou usar a aromaterapia para veterinária? Como é que começou isso? A aromaterapia já é usada na medicina veterinária há mais de 30 anos. Né? Na verdade, os então, não é uma compostos coisa nova. aromáticos... A gente há acha mais que é de 30 novo, anos que a né? gente fala, há mais de 30 anos que aqui no Brasil, né? Há mais de 20 anos nós temos uma colega, a Sheila Valigora, que utiliza, por exemplo, né, e outros profissionais que às vezes não aparecem tanto na mídia, né? A mídia acabou mostrando mais, né? Mas a gente tem muitos profissionais aqui no Brasil que utilizam há muitos anos os compostos aromáticos. Mas quando a gente pensa em aromaterapia, né, esse termo, ele foi cunhado por Gattefossé, mas na verdade um francês, mas na verdade aromaterapia francesa, mas na verdade esses compostos aromáticos são utilizados nos animais desde quando os animais existem. Se a gente for observar, a fumigação, né, pegar plantas e colocar no fogo para sair aquela fumaça, para espantar, para efeito repelente, ou esfregar plantas no corpo, né, a aromaterapia faz parte da fitoterapia. Então, a utilização em animais aí, ela remota aí, a humanidade inteira utilizando tanto nas pessoas, né, como nos animais. E os animais utilizam neles, inclusive animais silvestres. Então, não é uma prática dos seres vivos, dos animais nova. Na nossa sociedade aqui, ela está sendo mais falada, mais reconhecida de algum tempo para cá. Mas os franceses utilizam há bastante tempo nos animais também, há muitos anos. E agora, com essa questão das mídias aumentarem, né, a gente acabou expandindo isso muito e mostrando mais esse trabalho. Mas é um trabalho bem antigo aí, de muita gente. Eu trabalho com isso há bastante tempo também. E você outro dia a gente estava conversando no telefone e você disse para mim assim, não é só colocar no difusor e vai funcionar. Não é bem assim. Como é que funciona a aplicabilidade? Para que casos? Como é que isso funciona? Só para dar uma palhinha para o pessoal. Sim, sim. Primeira coisa, né? O que é aromaterapia? Porque quando esse nome aromaterapia, eu até fui percebendo que, porque muita gente fica, uma indústria chegou aqui, tem muitos brasileiros aqui, tem indústrias aqui no Brasil que trabalham com isso, com óleos essenciais há muitos anos, né? Como eu te falei, a própria Laszlo, entre outros, já trabalha com isso há muito tempo. Mas chegou uma indústria de fora agora há pouco tempo, né? E com um marketing muito forte. Então, muita gente começou... Vocês desculpam o interfone, gente? Meus meninos estão sozinhos. Espera só um segundo aqui. O que está falando? Aromaterapia, né? Então, assim, começou a ser conhecido mais pelas pessoas, por indústria, com venda de alguns produtos. E, assim, um enfoque maior, assim, dessas empresas é utilizar aromaterapia, né? As pessoas pensam que é aroma, que é cheirinho, que é utilizar coisas para ficar com cheirinho gostoso, porque cheiro é muito gostoso, né? Então o pessoal assim, acha, não, aromaterapia é dar cheiro gostoso, ficar com a casa cheirosa e tal. Eu vou sentir relaxada, porque eu vou sentir o cheiro gostoso, vou relaxar. Na verdade, a aromaterapia não é isso, né? Não é só isso, ou não é isso. A aromaterapia é uma prática que entra na área medicinal também, é uma terapia, né? Inclusive, esses compostos, esses aromas, né? Esses compostos voláteis, cheirosos, têm efeito farmacológico, né? Inclusive, vários desses compostos estão presentes em vários remédios utilizados sem as pessoas saberem, né? Então, assim, esses compostos, eles têm efeito farmacológico, efeito terapêutico, e eles são voláteis e estimulam o nosso sistema olfativo dos animais, o nosso dos animais. Então, a aromaterapia não é um cheirinho bom. Não é só um cheirinho bom, apesar de ser bom, mas tem uns cheirinhos que não são tão bons assim. Por exemplo, a valeriana tem cheiro de cocô, jasmim, e fazem muito bem. Mas, então, tipo ela tem um efeito farmacológico. Citronela é ruim, vai. Citronela é ruim, vai. Ruim. Tem um efeito farmacológico. Então, assim, a gente não utiliza só para colocar no difusor. A gente pode utilizar, inclusive, por via oral, que inclusive é muito discutido, inclusive a gente tem que ter muito cuidado quando utiliza
por essa via, pode ser utilizada por via tópica. Tem vários trabalhos. No livro de Dermatologia Médica do Azulay, por exemplo, eu dei aula há um tempo dessa disciplina para o curso de estética, e lá, dei de cara, né, nessa época, assim, dei de cara no livro de Dermatologia Médica, utilizado aí na medicina, falando do tea tree, né? O tea tree é melaleuca termifólia para tratamento de algumas patologias. E é um óleo essencial, é uma substância que tem vários compostos, incluindo o terpiné 4-ol. A melaleuca, por exemplo, o pessoal da enfermagem tem usando bastante para questão de ferida. Né? Sim, questão de ferida, questão de fungos, né? É um antifúngico muito poderoso. Acho que eu vou espirrar, gente, peraí. Pegamos uma gripe aqui em casa, inclusive, quando a gente está com quadro viral, por exemplo, a gente pode utilizar os óleos essenciais tanto por difusão, como por via tópica para serem absorvidos na pele, melhorar esse quadro respiratório. A gente pode utilizar por via oral quando tem esse conhecimento adequado. Lembrando que a aromaterapia, a gente pode usar como antisséptico também, um efeito antisséptico no ambiente. Muitas vezes, para a gente conseguir um efeito antisséptico no ambiente, a gente pode colocar o óleo essencial no ambiente na sala, igual faz a Tecozzone, né? A gente coloca o óleo essencial, fecha, sai todo mundo, coloca bastante ali para não ter problema de intoxicação, depois abre as janelas e deixa esse aroma sair. A gente consegue ter um efeito, né? Limpar o ambiente. A gente pode utilizar também para inalação, coloca numa água quente, faz um vapor quente. Com isso é muito bom, e alguns quadros de frio, né, de síndrome de frio. Então a gente consegue utilizar por vários meios, mas lembrando que a utilização ela tem que ter um conhecimento. Como toda terapêutica, Berna, a gente precisa, toda terapêutica, toda a área da ciência clínica, ciência médica, né, a gente precisa ter um conhecimento. E muita gente está fazendo cursinhos de final de semana e fala, eu sou aromaterapeuta, eu sou educador. Então, assim, não é assim. Pode, às vezes, ir dentro da área, né, de uma área talvez mais até para cosméticos tem que ter muito conhecimento. Talvez uma área de bem-estar, aromacologia. E até aquela questão de dosagem, né? Eu acho que, assim, você não vai dar num pet a mesma dosagem que você usa num adulto, numa criança. São pesos diferentes, né? Eu acho que tem muito isso também, de você ter essa questão da adulto tem que ter conhecimento. Até para adulto tem que ter conhecimento. Você foi no ponto. A gente tem que saber quando que a gente usa, como que a gente usa. Então, assim, para animal é diferente, de cão é tão diferente de gato, como de cão é diferente de gente. Então, assim, entre as espécies tem diferenças e tem semelhanças também, né? O raciocínio da planta é a mesma, né? O perfil químico da planta é o mesmo, as utilidades terapêuticas é o mesmo, muda em quem você vai usar. E quando a gente pensa em pessoas também, não quer dizer que uma mulher com acne vai usar o mesmo composto, os mesmos produtos, as mesmas plantas, né, do que uma outra mulher com acne. Então, assim, uma mulher com acne adulta pode utilizar um perfil diferente de outro, não tem protocolo. Um cão, por exemplo, um cão com gastroenterite, podemos utilizar aromaterapia para auxiliar numa gastroenterite. Não quer dizer que ele vai usar, por mais que tenha alguns que a gente gosta, né, nesses casos, não quer dizer que ele vai utilizar os mesmos de outro cão com gastroenterite. Eu tenho um grupo, eu tenho um curso, né, uma formação de 1 ano, chamado Haravet, já tem algum tempo. Foi a primeira a ser feita, disponibilizada online, já antes da pandemia. Meu filho vai ser teu aluno, certeza. Sim, tá lá, tá disponível. Inclusive, a gente teve um lançamento agora, as turmas entram, eu tenho quase 200 alunos, e 100 e não sei quantos. E assim, esse curso, ele já tem bastante tempo, já várias turmas entraram, a gente está tendo acesso contínuo, né, e faz algumas entradas. A gente tem um grupo no Telegram, às vezes o pessoal pergunta, pessoal, o que eu vou usar para o animal, por exemplo, um cavalo que está com, sei lá, uma alteração. Aí eu falo assim, olha, peraí. Aí sempre a mesma coisa, eu falo, quais são os sinais clínicos? Qual que é o quadro energético? Qual que é o quadro desse animal? Qual que é o seu objetivo terapêutico? Porque a gente não escolhe o óleo essencial só pelo diagnóstico, ou só por um sinal clínico. Né? O seu objetivo... O animal está com anemia, o que eu uso? Fala, olha, para anemia a gente pode usar óleos que nutrem o rim, pode usar, né, algumas coisas, mas o que
o que esse animal tem, né? Então, assim, qual é o Sim, quadro? Quais são as comorbidades desse animal? Então, é o mesmo raciocínio de toda terapêutica que a gente tem na sim, clínica médica veterinária. É o mesmo raciocínio. sim. É uma ferramenta, não é uma racionalidade médica, é uma ferramenta que a gente Uhum. usa dentro da medicina chinesa ou dentro do paradigma ocidental também. Sim. E agora vamos falar de cannabis. Eu sou Ah, apaixonada por cannabis. Eu sou suspeita para falar. Eu sou usuária de cannabis, tenho autorização, tenho uma doença autoimune e realmente a minha vida mudou muito depois do cannabis. Eu sou outra pessoa. Então, eu sou muito fã, né? E hoje eu sei que tem essa questão dos pets também. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que surgiu essa questão do cannabis. Isso é tão antigo quanto a aromaterapia ou não? Ou isso veio bem sim, depois, sim, a né? cannabis é uma das plantas, tem mais de 5.000 anos, uma das plantas mais antigas descritas na humanidade. Ela foi é uma planta cultivada, não é planta natural. Ela, como ela tem hoje, tem várias variedades que foram selecionadas e cultivadas pelo homem há 5.000 anos, tem descrições antigas. É tão antigo quanto. E aqui, você sabia que a cannabis, ou cannabis, é uma planta aromática? Ela está É. dentro do raciocínio da aromaterapia. Está Uhum. dentro. É uma planta aromática. Né? Então, como que surgiu? Porque é uma planta aromática. Quando a gente estuda fitoterapia, quando a gente estuda plantas, a gente tem que estudar todas as plantas, né? A questão da cannabis tem essa questão sociopolítica, né? Toda essa questão Não, de história, que eu assim, não vou entrar aqui. é assim, Gioconda. Eu tinha indicação para cannabis desde 2017. E assim, a gente tem aquele preconceito, né? Aí o que aconteceu? Eu peguei Covid, né? E aí a minha médica falou: ou você usa, ou você usa. Eu não tenho mais o que fazer com Nossa, que você. experiência maravilhosa! Você está muito ruim, não tem condição. Então, assim, ela falou pra mim que abandonou meu tratamento. E ela é minha médica há muitos anos. Ela ficou realmente muito brava comigo. Ela falou assim: você tem que parar com esse preconceito. Porque é um remédio, não é um remédio, é um fitoterápico que vai funcionar muito bem. E Podemos falar realmente. que é um remédio. E aí sim, foi muito engraçado. Mas ela falou fitoterápico pra ver se eu me acalmava, né? E aí eu Sim. comecei a usar tudo e foi muito, realmente muito positivo. Eu não tenho o que falar, foi maravilhoso. E assim, eu percebo isso, né? E hoje a gente sabe que tem nos pets, né? Assim, eu tenho um petzinho que tem um problema neurológico, ele não usa, mas a gente trabalha com ele com laser, né? E ele tá super bem. Nunca teve uma crise Você me contou. convulsiva. Mas é assim, é aquilo. Se tiver que entrar, eu não vou ter esse preconceito, né? Hoje, porque eu uso. Sim. Então, e assim, eu hoje levanto essa bandeira, porque eu sei o quanto fez de benefício, né? E assim, essa semana a gente está até com um cachorrinho que teve uma alopécia bacteriana, né? E a gente estava conversando sobre a questão, né? De como utilizar a cannabis nele, né? Eu estava conversando com meu filho, com a dona dele, tudo. A gente tava conversando sobre isso. Ela falou assim, gente, tem cannabis para pet? Eu falei, tem. Ela, uau, Sim, tem. que bárbaro, né? Então, assim, a gente sabe. Então, eu queria que você explicasse um pouco qual que é esse uso da cannabis, né, no VET. Assim, tem doenças específicas? É para tudo? Onde que se aplica? É uma substância, o fitoterápico, tem substâncias químicas, tem indicações e contraindicações. Né? Não pode ser Uhum. usado para tudo, não pode ser usado de forma aleatória. Mas um quadro que, um dos efeitos principais da cannabis é o quê? Ela é importante na modulação fisiológica, na homeostasia. Então, é uma planta que ela atua em receptores e sistemas do nosso corpo, nós que eu falo animais, nós e animais, responsáveis pela homeostasia. O que é homeostasia? Equilíbrio, saúde, fisiologia. Né? Nós temos Agora você substâncias imagina usar esse endocannabinoides no cannabis. nosso corpo. Assim, agora você imagina usar esse cannabis com ilib transdérmico, né? Com laser. Então, assim, não tem como não ter homeostase, gente. Então, assim, esse é um dos segredos do sucesso do meu tratamento. Entendeu? Que isso, Sim, sim. né, evolui para o pet. Isso é muito legal, né? Então, é bem bacana Sim. isso. Então, assim, como ela trata da homeostasia e como os animais possuem um sistema fisiológico que tem substâncias parecidas com o que tem na cannabis, então, assim, a gente utiliza isso
para poder voltar ao normal, para poder voltar ao equilíbrio, aquele sistema que está alterado. A gente fornece aquela substância para modular aquilo que está alterado. Tanto é que o extrato de cannabis, em vários países, é considerado nutracêutico, um suplemento. Né? Então, assim, então a gente vem, a gente pode fornecer, a gente fornece. E uma das grandes funções é em processos de inflamação, de alterações do sistema imunológico. Então, quando você perguntou quais as indicações, a gente tem várias indicações, mas uma das grandes modulações que a gente observa de quadros importantes são quadros relacionados com inflamação. Então, assim, sistema imunológico, a cannabis ela é muito bem-vinda. E quando a gente pensa hoje, a inflamação está envolvida em todas as doenças. Né? Então, alterações inflamatórias estão relacionadas com alterações degenerativas. Quando a gente pensa em quadros neurológicos, os quadros neurológicos, eles se dão muito bem com a cannabis, porque ela regula a neurotransmissão. Né? Então, a gente utiliza em quadros inflamatórios, neurológicos, que acaba enquadrando uma ampla variedade de patologias dentro da área da medicina veterinária. Né? Desde epilepsia, alterações intestinais, desbioses, ansiedades. E não é, né? A gente traz, eu acho que trazer porque assim, hoje a gente tem muita gente que tem pet, né? Tem gato, tem cachorro, tem animal silvestre, enfim, né? E o que a gente percebe, assim, é que às vezes os tutores ficam um pouco perdidos, né? Do que fazer, principalmente quando os pets envelhecem. Né? Então, assim, o que a gente pode fazer por eles para dar qualidade de vida, né? Então, eu tenho percebido muito esse movimento hoje, né, na medicina veterinária. Isso é uma coisa que muitos veterinários que eu conheço comentam comigo, né? Então, eu acho que a prática integrativa na medicina veterinária realmente é um plus mesmo, né? De dar qualidade de vida para os nossos pequenos, né? Ou para os grandes também, né? Porque às vezes eles são um pouco maiores do que a gente. Não é o meu caso, porque eles são tudo pequenininhos. Exatamente. Mas eu acho que é muito isso, né, Gioconda? E eu fico super feliz porque eu acho que é uma área, a veterinária, um dos motivos de eu trazer a veterinária para o Congresso é que às vezes a gente percebe que às vezes ainda as coisas estão um pouco perdidas em relação a essas que não são novas, mas que a gente tem utilizado, né, com mais estudos, né? Então não é só a tecnologia, é o agregar conhecimento, né? Transformar a prática clínica mesmo. Eu acho que isso é bem o congresso, né? Então, assim, Gioconda, eu te agradeço, tá? Obrigada aí pelo seu tempinho, que eu sei que é super mega master, curto. É difícil falar com essa mulher, gente, vocês não têm noção. Mas assim, ela sempre me dá atenção, não posso falar não. Então, assim, você me dá atenção. Então, assim, eu super te agradeço pela explicação. Obrigada. Obrigada pelo apoio da Haralume aí, né, no Congresso, né? Nós somos empresas parceiras. A BioLaser está apoiando o Congresso de Veterinária da Haralume. A Haralume apoiando o Congresso de Laser e Novas Tecnologias, né? Para a equipe multidisciplinar em saúde da BioLaser. Esse congresso, o outro lá, é de outra equipe que eu estou organizando também, eu acabo fazendo muitas coisas. Mas é um prazer muito grande apoiar o congresso, porque não tinha como, né, não aceitar. Você já trabalha com isso, você tem um reconhecimento, é uma profissional séria, traz profissionais sérios. Então, assim, a gente quer estar dentro, né? Não tem como a gente querer ficar fora de algo. Você está trazendo isso para a medicina veterinária, então é um ganho muito grande para a gente. Então, a gente só tem a ganhar, só tem a agradecer. Não, e eu realmente fico muito feliz, porque é aquilo, eu percebo que a medicina veterinária pode trazer benefícios para a medicina normal e vice-versa. As áreas são muito próximas, então tem coisa que é pesquisada em animal que a gente usa no humano e vice-versa, não é verdade? Então, por que não integrar todo mundo? Não tem sentido, né? Então, a ideia foi essa. Assim, Gioconda, eu super te agradeço, obrigada, tá? Vou agradecer aí os nossos patrocinadores, né? MMO, Wagner Dental, DMC ABC, DMC, né? Os nossos apoiadores, Haralume, a Foto Biolaser, o Instituto Renovare também, que está aí como patrocinador. Então, super agradeço aí o apoio, o carinho. E, gente,
Gioconda vai estar no congresso, então se inscreva lá no www.congressolaser.com.br. Quem é da veterinária vai ter um quadro super especial, com super tá cheio de gente fera, tá cheio de gente fera da veterinária. Muito legal, a gente vai ter o Jean falando de célula-tronco, vai ter o Joshua falando também de cannabis, vai ter parte de fotobiomodulação, ozônio, vai ter muita coisa legal. Então, você veterinário que quer transformar sua prática clínica, eu acho que é muito isso. É transformação de prática clínica. Vem com a gente no congresso, né? A Gioconda também vai estar. Então, nossa, é só uma palhinha do que ela vai falar. Tá bom, pessoal? Obrigada, Gioconda. Beijo para você, beijo nas crianças, tá? E a gente vai se falando, obrigada. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Parabéns pela sua iniciativa. Estamos juntos. Obrigada, meu amor. Beijo. Tchau, pessoal. Até amanhã. Amanhã tem live da enfermagem, hein? Não esqueça, amanhã às 9 da noite. Tchau, pessoal.